E além desse prédio aqui em Ipanema, a Polícia Federal também esteve mais cedo em Copacabana, também na zona sul do Rio de Janeiro, na casa da irmã de Aécio Neves, a jornalista Andréia Neves. Andréia é considerada braço direito de Aécio, chegou a ser presa numa das fases da Operação Lava Jato, suspeita de pedir dinheiro ao empresário Joesley Batista em nome de Aécio. Inclusive, durante as investigações, ela foi considerada operadora de Aécio. Bem, aqui no Rio de Janeiro, além da casa, do endereço de Aécio Neves e de Andréia Neves, a Polícia Federal também esteve na casa da deputada federal Cristiane Brasil, do PTB. Além do Rio de Janeiro, reforçando, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Norte e também na Bahia. São 9 mandados ao todo. A Polícia Federal está investigando supostos crimes de corrupção cometidos pelo senador Aécio Neves, de acordo com base nas delações de Joesley Batista e Ricardo Saldi, os executivos do grupo JF. Eles relataram um repasse de propina de cerca de 110 milhões de reais ao senador Aécio Neves. E segundo as investigações da Polícia Federal, o senador comprou apoio político do Partido do Solidariedade por 15 milhões de reais e empresários paulistas teriam contribuído com doações de campanha e Caixa 2 por meio de notas frias. Ana Paula? É isso, Narayana. Então, do Rio de Janeiro, vamos direto para São Paulo. Quem acompanha a movimentação da Polícia Federal por lá é a repórter Verusca Donato. Verusca, bom dia. Por aí, quem são os alvos? Bom dia, Ana Paula. Bom dia para todo mundo. Aqui são vários mandados cumpridos no interior e também aqui na capital. O alvo principal é o deputado federal por São Paulo, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Ele é deputado por São Paulo, como eu disse, presidente do Partido Solidariedade e também um dos fundadores da Força Sindical. A polícia procura documentos, computadores e celulares no apartamento de Paulinho e também de Marcelo Lima Cavalcante, que é chefe de gabinete de Paulinho. A polícia cumpre ainda esses mandados de busca e apreensão em casas e escritórios de empresários que teriam supostamente participado dessas notas fiscais fraudulentas. Em relação ainda ao Solidariedade, o senador Aécio Neves teria, segundo a Polícia Federal, comprado o apoio do Solidariedade por 15 milhões de reais. Aliás, o Solidariedade teria depositado para Aécio Neves 15 milhões de reais, teria repassado, em Caixa 2 e também por meio de prestação de serviço aos JF com notas fraudulentas. Não é a primeira vez que Paulinho da Força é investigado por um suposto esquema de fraudes e também de crimes pela Polícia Federal. Em setembro desse ano, ele teria participado, segundo a polícia, de um suposto esquema de fraude em processos de restituição de contribuições sindicais. Todos os documentos, computadores que forem apreendidos serão trazidos aqui para a carceragem da Polícia Federal na Lapa. Ana Paula. Ok, obrigada, Verusca. Vamos então saber os detalhes da investigação que levou a essa grande operação que acontece hoje em vários estados. De Brasília, a Camila Bonfim tem as informações para a gente. Bom dia, Camila. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia a todos. Essa é uma investigação que foi determinada aqui pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Marco Aurélio Mello. Era um desdobramento daquela Operação Patmos, que foi a primeira derivada da delação dos executivos da JF. Portanto, hoje, pela decisão do ministro Marco Aurélio Mello, são alvos dessa operação 3 senadores e 3 deputados federais. Os senadores são Aécio Neves, do PSDB, como a gente já tem visto aqui ao longo do Bom Dia Brasil, também Antônia Anastasia, do PSDB, e ainda Agripino Maia. Há também mandados de busca, assim como para 3 senadores, também para 3 deputados, que são Cristiane Brasil, Paulinho da Força e Benito da Gama. Esse é um desdobramento das delações dos executivos da JF relacionadas a repasses em 2014. É um aprofundamento das investigações nesse inquérito do qual é alvo Aécio Neves aqui no Supremo Tribunal Federal. Ao todo são 24 mandados de busca e apreensão. Ana. Operação que acontece aí no Distrito Federal, em mais 5 estados. A gente, claro, segue acompanhando e atualizando as informações para você ao longo do Bom Dia Brasil. Voltamos a falar da operação de agora de manhã, que cumpre mandados de busca e apreensão em endereços de políticos e empresários em 8 estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal investiga a delação de executivos da JF que acusam o senador Aécio Neves, do PSDB, de ter recebido 110 milhões de reais em propina. Dinheiro para compra de apoio político na eleição de 2014. Camila Bonfim aqui de volta com mais detalhes. Camila. Ana, essa investigação é relacionada à questão
que é a suspeita de compra de apoio político à campanha presidencial de Aécio Neves em 2014. E na documentação que a gente já teve acesso sobre a investigação, a Polícia Federal reconta a seguinte história, que Aécio Neves, como já foi relatado na delação de executivos da JF, recebeu 100 milhões de reais de Joesley Batista em 2014 para esse objetivo. E aí recebeu parte em dinheiro, parte em serviços simulados com notas frias e também parte em doações oficiais. E a partir daí pediu redirecionamento de parte desse dinheiro a vários partidos, justamente para concretizar essa compra de apoio político. Segundo a Polícia Federal, segundo essas investigações, Aécio pediu 64 milhões a candidatos do PSDB para a JF fazer esse repasse. Para o PTB pediu 20 milhões mediante intervenção de Cristiane Brasil e Benito Gama, 2 deputados que são alvos das buscas hoje. Em relação à Solidariedade, 15 milhões por meio da atuação de Paulinho da Força, também alvo da busca de hoje, ele que é deputado federal, e também para vários outros partidos. E ainda, esses documentos relatam que, a pedido de Aécio, também foram repassados 2 milhões à campanha de Antônio Anastasia. Ao todo, são 6 parlamentares alvos desses mandados de busca, que é quando a Polícia Federal vai atrás de documentos e mídias para aprofundar as investigações. São eles: Aécio Neves, Antônio Anastasia e também Agripino Maia. Os deputados Cristiane Brasil, Paulinho da Força e Benito da Gama. Tudo isso é um aprofundamento, Ana, das investigações que começaram lá na Operação Patmos, aquela primeira que foi feita a partir do que foi revelado na delação dos executivos da JF. Agora, esse inquérito tem um andamento maior, são mais informações que estão sendo descobertas e as buscas são justamente para aprofundar essas apurações. Ana. Ok, Camila, eu tenho aqui a declaração da defesa do senador Aécio Neves, que disse que ele sempre esteve à disposição para prestar todos os esclarecimentos e que as provas vão mostrar a absoluta correção de todos os atos dele. O advogado de Aécio Neves afirmou ainda que é preciso que se esclareça que os recursos referidos pelos delatores da JBS, agora como propina, são as contribuições eleitorais feitas à campanha do PSDB em 2014 e devidamente registradas na Justiça Eleitoral. Portanto, então, a palavra da defesa do senador Aécio Neves. A gente segue acompanhando essa operação que está nas ruas e traz outras informações já já. Estamos de volta acompanhando a operação da Polícia Federal que acontece agora de manhã em endereços de empresários e de políticos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Amapá, Tocantins e também no Distrito Federal. Nesse momento, os policiais estão no apartamento do senador Aécio Neves, na capital de Minas Gerais. Então vamos até Belo Horizonte. Quem está acompanhando é o repórter Sérgio Marques. Bom dia, Sérgio. Ana Paula, bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha. Nós falamos ao vivo aqui da região Centro-Sul de Belo Horizonte, em frente ao apartamento onde mora o senador Aécio Neves do PSDB. Como a gente pode ver, a movimentação por aqui agora, só da imprensa, ainda não se sabe se o senador Aécio Neves está no apartamento aqui na região Centro-Sul de Belo Horizonte e nós chegamos aqui por volta de 6 horas da manhã e conversamos com um vizinho. E ele disse que por volta de 5h30, 6 horas da manhã, chegaram policiais federais em viaturas descaracterizadas e que eles estão até agora lá dentro cumprindo mandados de busca e apreensão. Nós temos imagens do condomínio onde mora a irmã de Aécio Neves, Andréia Neves, que fica aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A informação é que policiais federais também estão lá cumprindo mandados de busca e apreensão. Existem mandados para os dois e também para o primo deles, Frederico Pacheco. O que se sabe, segundo a PF, é que Aécio Neves comprou apoio político do Solidariedade por 15 milhões de reais e empresários paulistas ajudaram aí com doações de campanha e também Caixa 2 por meio de notas frias. Essa operação ela faz parte de um inquérito que apura crimes de corrupção supostamente cometidos pelo senador Aécio Neves, com base naquelas delações, Ana Paula, de Joesley Batista e de Ricardo Saldi, os executivos do grupo JF, que relataram repasse de propina de quase 110 milhões de reais ao senador Aécio Neves. Nós entramos em contato com a assessoria de Aécio Neves, que informou por meio de nota que os recursos referidos pelos delatores da JBS, agora como propina, são as contribuições eleitorais feitas à campanha do PSDB em 2014 e devidamente registradas na Justiça Federal. Nós ainda estamos tentando contato com as assessorias de Andréia Neves e também de Frederico Pacheco. Uma última informação, Ana Paula, é que entre os mandados tinha também um mandado
para a casa do também senador Antônio Anastasia, mas esse mandado foi negado, viu, Ana Paula? Ok, a defesa, então, do senador Aécio Neves argumenta que foram doações já registradas na Justiça Eleitoral, né, Sérgio? Obrigada, viu, pelas informações. E a gente traz daqui a pouco outras notícias sobre essa operação de agora de manhã. Voltamos a falar sobre a operação da Polícia Federal, que acontece agora de manhã em 8 estados e no Distrito Federal. Os agentes estão cumprindo mandados de busca em endereços de políticos e empresários. No Rio, a polícia esteve em um dos apartamentos do senador Aécio Neves, do PSDB, e da irmã dele, Andréa Neves. Narayana Borges aqui de volta com outras informações. Narayana. Oi, Ana Paula, mais uma vez, bom dia para você. E a gente continua aqui em frente ao prédio onde a Polícia Federal esteve mais cedo. Já tem algum tempo, mais ou menos uns 30 minutos, que os policiais deixaram aqui o apartamento. Na saída, a gente tentou falar com a delegada que estava à frente aqui da situação, do cumprimento desse mandado, mas ela informou que não tinha autorização para passar informações, se houve apreensão e se aconteceu, o que foi levado aqui do apartamento. Então, esse endereço aqui do Aécio Neves, do senador Aécio Neves, fica em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Policiais federais também estiveram hoje mais cedo em Copacabana, na casa da irmã de Aécio Neves, a jornalista Andréa Neves, considerada braço direito do senador e que chegou a ser presa numa das fases da Operação Lava Jato, com a suspeita de ter pedido dinheiro para Joesley Batista em nome de Aécio Neves. Bem, além do Rio de Janeiro, a Polícia Federal também cumpre mandados em Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Brasília, Bahia e Amapá. Ao todo são 24 mandados. Ana Paula. E no Tocantins também, Narayana, obrigada pelas informações. Do Rio, então, vamos a Belo Horizonte, porque a Polícia Federal foi a outros endereços do senador Aécio Neves na capital mineira. Sérgio Marques segue acompanhando. Sérgio. É isso mesmo, Ana Paula. Bom dia mais uma vez. Nós chegamos bem cedo aqui na porta do prédio onde mora o senador Aécio Neves do PSDB, na região centro-sul de Belo Horizonte. Movimentação por aqui, agora só mesmo a da imprensa, mas segundo um vizinho, por volta de 5h30, 6 horas da manhã, chegaram policiais federais em uma viatura descaracterizada e eles estão lá dentro cumprindo mandados de busca e apreensão. Ainda não se sabe se Aécio Neves está no apartamento. O que a gente sabe é que chegou agora há pouco um homem que se identificou como advogado de Andréa Neves, irmã de Aécio Neves, e está lá dentro. Falando nela, nós temos imagens de um condomínio que fica na região metropolitana aqui de Belo Horizonte. A informação que a gente tem é que ela mora nesse condomínio, Andréa Neves, e que tem uma viatura também descaracterizada da Polícia Federal no local, cumprindo mandados de busca e apreensão. Nesse mesmo condomínio, Ana Paula, também estão sendo realizados está sendo cumprido um mandado de busca e apreensão na casa do publicitário Paulo Vasconcelos, que trabalhou na campanha de Aécio Neves à presidência da República em 2014. Ao todo, são 12 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, inclusive no sítio em Cláudio, no sítio, que fica no interior de Minas, do Aécio Neves. Em nota, a assessoria do senador disse que os recursos referidos pelos delatores da JBS, agora como propina, são as contribuições eleitorais feitas à campanha do PSDB em 2014 e devidamente registradas na Justiça Eleitoral. É isso. Obrigada, viu, Sérgio? E olha, em São Paulo, um dos alvos dessa operação é o presidente do Solidariedade, o deputado Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Verusca Donato tem as últimas informações daí de São Paulo. Verusca. Olá, Ana Paula, bom dia para todo mundo. Olha, a polícia cumpre nesse momento um mandado de busca e apreensão no bairro Liberdade, na região central aqui de São Paulo, que é onde fica o escritório da Força Sindical. O Paulo Pereira da Silva é deputado federal por São Paulo, presidente do Partido Solidariedade e também presidente da Força Sindical. No despacho, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, diz que teriam sido repassados ao Partido Solidariedade, troca do apoio do partido pelo senador Aécio Neves, 15 milhões de reais. Ele diz ainda que foram supostamente viabilizados por intermédio do deputado federal Paulo Pereira da Silva e Marcelo Lima Cavalcante. Marcelo é o chefe de gabinete de Paulo Pereira da Silva. Desse total, 11 milhões teriam sido doados por meios oficiais e 4 milhões por meio de simulação de prestação de serviços ao grupo JEF com emissão fraudulenta de notas fiscais
fiscais. Bom, a gente está aqui na sede da carceragem da Polícia Federal esperando que os agentes tragam aí esses documentos, computadores e também celulares. A gente que já tem experiência na cobertura aí desse tipo de situação, desse tipo de policiamento, a gente sabe que mandado de busca e apreensão é muito mais demorado, por exemplo, do que um mandado de prisão, porque são vários computadores, vários documentos a que eles precisam ter acesso. Ana Paula. Verdade, Verusca. E olha, vamos então voltar agora mais uma vez a Brasília. Camila Bonfim tem outros detalhes sobre essas buscas policiais que foram autorizadas hoje. Camila. Oi, Ana, uma correção dos 6 mandados, na verdade, dos 6 parlamentares citados nessas investigações, todos eles são investigados de fato, mas as buscas foram autorizadas pelo ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, somente em relação ao senador Aécio Neves, do PSTB, e ao deputado Paulinho da Força, do Solidariedade. Não há mandados de busca em andamento ou autorizados em relação à deputada Cristiane Brasil, deputado Benito da Gama e também aos senadores Agripino Maia e Antônio Anastasia. Somente em relação a Aécio Neves e a Paulinho da Força. Todos os 6 parlamentares são investigados nesse caso que é sobre a compra de apoio político para a campanha de Aécio Neves do PSDB em 2014, campanha presidencial. A gente já teve acesso ao material da investigação e tem um trecho que a gente vai reproduzir agora em que os investigadores dizem que está demonstrada a existência de indícios de relação ilícita entre o investigado Aécio Neves e executivos do grupo JF entre os anos de 2014 a 2017, caracterizada pelo alegado recebimento de quantias em dinheiro pelo senador ou em seu favor. Portanto, um trecho da investigação relacionada a Aécio Neves, que é alvo de mandado de busca hoje nessa investigação. Segundo os investigadores, Aécio pediu 100 milhões de reais ao grupo JF, a Joesley Batista, e depois distribuiu parte desse dinheiro para partidos apoiarem politicamente a sua campanha presidencial em 2014. Vários partidos, PTB, Solidariedade, Democratas, e então a investigação gira em torno disso, desses 100 milhões que seriam a compra de apoio político para a campanha dele. Ana. É isso. Obrigada, Camila, pelas informações.